noite, igreja linda do Senhor. Quem é lindo aí diz amém. Quem não acha que é tanto diz misericórdia. Todo mundo lindo aqui, irmãos. Todo mundo é lindo aqui. Boa noite, igreja linda. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Deixa eu pôr aqui o cronômetro, irmãos, porque a gente gosta de falar, irmãos, para não se perder. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 3. Aleluias. Vamos ler o versículo 1. Aleluias. Eclesiastes 3:1. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Igreja, hoje o tema que eu queria abordar com vocês é: qual é o seu tempo? Repita assim comigo: qual é o meu tempo? E antes de iniciar essa mensagem, eu quero dizer a vocês que eu amo vocês e que vocês me amem também. Amém, igreja? Eu queria iniciar essa mensagem. Eu gosto muito de iniciar as mensagens com perguntas, irmãos, porque a pergunta faz a gente, de alguma forma, iniciar com uma reflexão. Em que tempo você está vivendo? Você pode perguntar assim: nossa, que pergunta, mas ao andar aqui da mensagem a gente vai entender mais qual tempo você está vivendo. Porque nesse texto de Eclesiastes 3, irmãos, né, depois do versículo 2, ali o autor fala tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Qual tempo você está vivendo? Aqui o autor dá muitas possibilidades para a gente. Você está vivendo num tempo que você está juntando ou que você está espalhando? Você está vivendo num tempo em que você promove guerra ou você está num tempo que você tem promovido a paz? E a gente vai conversar muito hoje sobre isso. Qual tempo você está vivendo? Você está no tempo... O tempo que passou na tua vida até hoje te trouxe maturidade ou só te trouxe revoltas e frustrações? Irmãos, você já pegou fotos assim de 20 anos atrás, né? Que você olha, meu Deus. Você pensa assim, meu Deus, como Deus foi bom comigo, ou como o tempo me judiou. Não, porque a de 20 anos atrás a gente podia ter alguns quilinhos a menos, né, Thay? Alguns, a gente é carinhoso aqui, muitos quilinhos a menos. Há 20 anos atrás, a gente tinha tantos planos. Há 20 anos atrás, a gente talvez estava com pessoas que não estão mais aqui com a gente. Quando você pega uma foto de 20 anos, de 10 anos, você fica feliz e pensa assim, meu Deus, como eu melhorei, como eu progredi, como eu avancei. Quem eu era 20 anos atrás? Ou quando você pega essa foto, você pensa assim, meu Deus, o que eu fiz há 20 anos atrás que a minha vida não mudou? O que eu fiz há 20 anos atrás que eu tenho a impressão que nada progrediu, que nada avançou? Em que tempo você está vivendo, igreja? A grande verdade é, irmãos, que o tempo passa para todos.
se a gente pudesse ter um controle remoto ali, irmãos, e parar, ou avançar, ou continuar, certas situações na nossa vida, mas não podemos, irmãos. O tempo passa para todos. E eu quero te falar nessa noite que Deus te concede, te confiou 2 escolhas. E é sobre essas escolhas que a gente vai falar bastante essa noite. Deus te confiou e te concede 2 escolhas. A primeira escolha é você caminhar a favor do tempo, ou você caminhar contra o tempo. Deus te concede essas 2 alternativas. Irmãos, se a gente caminhar a favor do tempo, significa que a gente vai respeitar o tempo do crescimento, do amadurecimento, que todos nós precisamos passar. Porque sim, irmãos, a Franceline, de 20 anos atrás, não é a mesma do tempo de hoje. E não pode ser. Não pode ser. E se quando a gente caminha a favor do tempo, a gente não tenta acelerar aquilo que ainda está em formação. A gente não tenta acelerar aquilo que ainda está no processo de aprendizado, de crescimento. No processo, irmãos, quando a gente vai plantar uma sementinha lá, que você rega lá, você consegue, vamos, cresce, tô aqui, ó. Não, irmãos. Você pode dançar a dança da chuva ali, você pode pôr o que fizer. Ela vai respeitar o seu tempo de crescimento. E não adianta a gente prantear, a gente chorar. Vou contratar um especialista de plantas para ver se essa planta adianta esse crescimento. Não vai, irmãos. Porque tudo na vida precisa de um tempo. Não tem como a gente acelerar, irmãos, algumas coisas nas nossas vidas. Quando a gente caminha a favor do tempo, irmãos, eu e você aproveitamos as oportunidades que cada estação nos oferece. A gente olha a vida como uma oportunidade. Quando a gente anda a favor do tempo, a gente entende que, às vezes, tudo vai ser aprendizado, não deu certo aqui, a gente vai tentar ali. A gente tem uma visão diferente das situações, irmãos. Quando a gente caminha a favor do tempo, a gente aproveita as oportunidades, a gente aproveita um simples cafezinho. A gente aproveita um simples pretinho num copinho ali com a pessoa. É sobre isso, irmãos. Quando a gente caminha a favor do tempo, a gente aproveita cada oportunidade, irmãos. Caminhar a favor do tempo é você se alinhar com aquilo que Deus espera. Quando a gente caminha a favor do tempo, a gente não caminha com ansiedade, a gente não caminha com resistência, irmãos. Quando a gente caminha a favor do tempo, a gente entende, irmãos, que há momento de preparação, que há momentos de espera, que há momento de cumprimento. E que cada um deles tem um propósito de Deus na nossa vida. Isso é caminhar a favor do tempo. E assim eu sei, irmãos, que ao longo da nossa vida, talvez você, por algum tempo na sua vida, você não caminhou a favor dele. Mas a cada dia Deus nos concede a oportunidade de sim, a gente caminhar a favor do tempo que Ele nos proporciona. Mas vamos lá, e se a gente caminhar contra o tempo? O que é caminhar contra o tempo? Aqui, irmãos, que eu falo que Deus coloque doçuras, um melzinho nas minhas palavras. Mas, irmãos, quando a gente caminha contra o tempo, é quando a gente insiste em permanecer em uma fase que Deus já está chamando há muito tempo para a gente deixar. Tem muitos que insistem em ficar em fases, em momentos da sua vida, no qual Deus já falou, deixe. Caminhar contra o tempo é você tomar decisões movida pela ansiedade.
a confiança. E irmãos, vou falar para vocês, há um caminho muito perigoso. Decisões que são tomadas em momento de ansiedade, em momento de frustração e em momento que as coisas não estão andando bem. É muito perigoso. São situações que podem se tornar irreversíveis. Isso é você andar contra o tempo. E irmãos, na Bíblia nós temos como exemplo o povo de Israel. Irmãos, eles insistiam em permanecer ligados ao passado, mesmo depois de Deus já tê-los tirado do Egito. Deus tirou, a gente conhece a história que Deus levantou Moisés para tirar aquele povo que era escravizado pelo Egito. Mas se você for ali viajar entre Êxodo, Números, Levítico, Juízes, a gente vê, irmãos, o quanto o povo era resistente, irmãos. O quanto eles insistiam em voltar por um lugar que Deus já tinha tirado eles. Lá em Números, capítulo 11, a gente vai ler do versículo 4 ao 6. E diz assim: um bando de estranhos que estavam no meio deles veio a ter um grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos mais nada a não ser esse maná. É isso que é andar contra o tempo. Você não se maravilhar do milagre de Deus. Você ter tempo, você ter saudade de comer alho e cebola, enquanto Deus está provendo um maná fresco. Irmãos, a Bíblia diz que era maná quando eles queriam comer uma carninha, quando eles saíam da tenda. Fico imaginando assim, colocava a cabecinha para fora da tenda, tinha as codornas ali. Nem sei se codorna faz isso. E eles tinham saudade de comer alho e cebola. Não acha, irmãos, que era um peixinho fresco, uma tilapinha ali, ó, fritinha ali na manteiga? Não, irmãos, era resto. Eles tinham saudade de comer resto de comida, de comer alho e cebola, no qual Deus provia um alimento diário ali para eles, irmãos. E é isso que é você andar contra o tempo. Você ter saudade, você insistir. E às vezes não é só saudade não, irmãos. Às vezes é situações que nos prendem no tempo e você insiste em ficar lá. Mesmo sendo escravos, irmãos, eles romantizaram o passado e desprezaram a provisão de Deus no presente. Irmãos, o problema é que a gente insiste em voltar a permanecer em tempos que Deus já encerrou. Tem muito tempo aqui, irmãos, na nossa vida que Deus já falou, está encerrado. E a gente insiste, não, mas eu quero voltar. Não, mas eu preciso voltar. Não, irmãos, a gente precisa entender, irmãos. A gente precisa entender, irmãos. Qual é o tempo que a gente tem vivido, irmãos? Só um minuto aqui, irmãos. E eu queria que você entendesse, irmãos, que o tempo não para. O tempo não para. Esses dias eu estava conversando com o Amor em casa e eu falei, amor, a gente já está no meio do ano. Ontem foi o Natal, irmãos. O tempo não para. Só que engraçado que eu e você paramos no tempo.
Irmãos, e quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei do filme do Capitão América. Quando ele... Se você não assistiu aqui, vou dar um spoiler. Porque eu assisti várias vezes, eu gosto da Marvel. Que ele estava lá no filme, ele, né, matou o vilão lá, e ele caiu na nave e congelaram o corpo dele. E ele foi acordar, irmãos, muitos e muitos e muitos anos depois. Questão de 50 anos depois. No qual tudo já tinha mudado. Ele acordou, o que era aquela cidade? No filme mostra assim que ele acorda, o quarto tentaram manter da época que ele vivia, mas ele sentiu que tinha uma coisa estranha, viu que era tipo um estúdio, sei lá, e saiu, tudo aqueles prédios, aqueles carros, né, não tinha nada daquilo na época dele. Ele parou no tempo, ele congelou no tempo. E muitas vezes eu e você tá igual o Capitão América, congeladão lá no tempo passado. O tempo muda, o tempo precisa mudar. Irmãos, e tudo que de alguma forma não segue o seu fluxo normal, irmãos, existe um problema. Existe. Parar no tempo, irmãos, é sinal de que algo há de errado. Irmãos, esses dias eu peguei ônibus Esses dias, uma das raras vezes que eu peguei ônibus, irmãos, porque eu não gosto de andar de ônibus, irmãos. Né, porque eu já andei muito na minha vida. O bispão fala, você é fresca. Eu falei, amor, quando você pega ônibus, você pega no horário que você vai sentadinho, né? Escolhe o lugar, aqui não, aqui tá mais fresco, não, vou sentar aqui. Irmãos, eu pegava a época de ônibus de Colombo Sic, 6 horas da manhã. Ô, glória! Só quem já passou por isso, irmão, sabe? Né? Aquela mistura de cheiros, né? Isso para ir para voltar, né? Então eu falo, hoje, irmãos, graças a Deus, Deus me concedeu a oportunidade assim, de escolher o dia que eu quero ou não andar de ônibus. E um dia eu escolhi de ônibus, porque, enfim, e eu ia num lugar perto, falei, vou de ônibus. E num particular, irmãos, aí entrou uma mulher, ela devia ter uns 50 anos, uma mulher muito bonita, de rosto, assim, um olho bonito. Mas assim, irmãos, a imagem dela não favorecia a idade que ela estava. Ela estava com uma legging, assim, um cropped, mostrando metade da barriga. Aí ela, acho que ela tinha feito aplicação na boca, tava, sabe assim? Uns cílios assim, unha desse tamanho. Uma mega hair, assim, uma maquiagem muito pesada. Só que ela era muito bonita. E eu olhei para aquela mulher assim, e eu fiquei triste de ver, porque a humanidade está assim hoje. As pessoas não assumem mais o seu tempo. Talvez ela parou no tempo quando ela era adolescente, algum momento que ela não conseguiu sair, e ela tenta dar continuidade em algo que ficou no passado. Só que o tempo que passou não volta. Não volta. E a gente quer materializar na gente, no nosso corpo, na nossa casa, nas nossas ações, muitas vezes, coisas e situações que ficou no passado e que a gente não superou. E muitos irmãos, a gente demonstra isso no nosso corpo, na nossa vestimenta, na nossa imagem, como a gente se comunica. Eu não estou falando aqui, irmãos, esses dias... Eu fui no médico, irmãos, eu tenho 40 anos, porém, eu acredito que eu não aparento ter essa idade. Glória a Deus. E eu me acho jovem, irmãos. Eu me acho jovem, mas porém, eu preciso... Não é por que eu me achar jovem que eu vou... Entende, irmãos? Eu preciso me comportar. Isso se chama maturidade. E hoje o que mais tem faltado, irmãos, é maturidade nas pessoas.
Porque há muitos sinais, irmãos. Há muitos sinais de que a gente está lá no tempo passado. Tem pessoas, irmãos, esses dias a gente estava conversando, e isso é muito sério, irmãos, isso dá legalidade para demônios. Tem pessoas que às vezes perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu o filho, e carrega as cinzas da pessoa por onde vai, assim, ó. Eu já atendi pessoas assim. Eu já atendi pessoas, irmãos, que acho que a mãe morreu e a pessoa cortou o cabelo e guardou o cabelo da mãe morta. O que é isso, irmãos? É não aceitar o que ficou para trás. Eu entendo que um luto é difícil de superar, irmãos. Sim, eu já perdi o meu pai. Eu entendo, irmãos, não é fácil. Só que ao ponto de você se apegar em algo, de você, sabe, não, a pessoa não está mais ali. Muitas vezes a gente se apega a objetos, não porque o seu objeto... Irmãos, eu lembro que tenho ainda, né? Eu tenho uma tia, que é a irmã da minha mãe, que uma época da vida dela, ela emagreceu e ficou, né, bem magrinha. E ela tinha uma calça dessa época que ela guardou por anos. Porque ela sempre pensou assim, um dia eu vou voltar a usar essa calça. Irmãos, passou 10, 20, 30 e não voltou. Nossa, a bispa está falando que a gente tem que ser... Não, irmãos. O problema é você estar preso a um tempo que passou. Passou. Vai emagrecer, compra uma calça nova. O problema é a gente se apegar, a gente fazer de amuleto coisas, porque de alguma forma traz a nossa lembrança que um dia eu vou viver aquilo de novo, que um dia eu vou sentir aquilo de novo, que um dia eu vou pertencer àquilo, e só que o tempo que passa não volta. A gente precisa entender isso, irmãos. E aonde eu quero chegar, irmãos? Porque a gente deixa de viver o presente, porque a gente está preso no passado, irmãos. E o presente é tão lindo, o presente ele é tão... Tem tantas coisas boas acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. Irmãos, porque quando a gente vive a favor do tempo, a gente aceita, a gente vive com facilidade a maturidade, irmãos. Eu sempre falo, se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás, tá? Meu Deus, tanta coisa ia ser diferente, tantas discussões iam ser evitadas, né, amor? Se eu pudesse voltar no tempo, mas não volta, irmãos. Não volta. Agora, quando a gente vive contra o tempo, irmãos, a gente se apega tão fielmente ao nosso passado, ou sobre a quem a gente foi. Você já conversou com um crente, irmãos, que um dia já foi? Não, porque um dia eu já fui pregador. Não, porque um dia eu já fui isso. Mas já foi, querido, e o que você é hoje? É isso que Deus quer de nós. A gente vive de um passado. Porque antes eu vivi, porque antes eu orava e as pessoas eram curadas, porque antes eu pregava e o fogo descia. E o que você faz hoje? Hoje mal ora, hoje mal lê a Bíblia. O problema é que a gente quer se sustentar num passado, irmãos, que já passou. O passado não existe mais. E esses dias, irmãos, umas 2 semanas atrás, eu dei uma semana de palestra no Jacomar, que todo ano eu dou. E uma frase assim, do texto que mexeu muito comigo, é assim: a gente precisa cuidar hoje antes que vire saudade. E uma coisa, a gente precisa cuidar do nosso tempo hoje, porque senão ele vai virar saudade. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, irmãos? Ou a gente viveu algo que marcou de tal forma que a gente tem dificuldade de viver coisas novas. Eu amava tanto aquilo. Eu me sentia tão bem com aquilo. Como eu queria que voltasse aquele tempo. Não, irmãos. E quem vive contra o tempo, irmãos, tem dificuldade de viver coisas novas. Isso até a própria maturidade emocional e espiritual.
E sabe o que é a maturidade, irmãos? Maturidade é o estado em que algo ou alguém atinge o seu pleno desenvolvimento. Estamos 100% maduros? Não, bem longe disso. Mas a gente caminha dia após dia, atingindo essa maturidade. A maturidade, irmãos, é muito mais do que uma idade cronológica. É uma qualidade de comportamentos psicológicos e emocionais, irmãos, que vai refletir a nossa capacidade de compreender, da gente ponderar, da gente agir com responsabilidades diante da vida. Uma pessoa que é madura, irmãos, ela pensa 2 vezes antes de falar, antes de dar uma resposta. Uma pessoa madura, irmãos, não fala por impulso, não age por impulso, irmãos. Uma pessoa madura, ela coloca na balança, irmãos, as suas ações. Ela pesa antes de tomar uma decisão. Ela pesa antes de falar, antes de reagir a algo. A maturidade emocional, irmãos, é a capacidade de você gerir as frustrações. A maturidade emocional te ajuda a você manter o seu equilíbrio sobre as pressões. Quando a pessoa não tem uma maturidade emocional, é aquela que acontece alguma coisa, joga um copo na parede e destrói tudo, e derruba tudo. Pessoas assim não têm maturidade emocional. Não consegue ter equilíbrio, não consegue ter controle das suas reações. Quando eu vi eu falei. Quando eu vi explodir. Quando eu vi já tinha feito, bispa. É uma pessoa imatura. Uma pessoa que tem a maturidade emocional, ela assume as responsabilidades dos seus sentimentos e das suas escolhas. Não terceiriza. Uma pessoa imatura sempre vai terceirizar. Eu agi assim porque o bispo fez isso comigo. Uma pessoa imatura, ela não assume, não fui eu que falei, não fui eu que escolhi, não. Sabe assim? Eu assumo, o erro foi meu. Não, eu fiz isso porque... Não, é que na verdade foi uma reação minha, né? Porque a Nath veio e falou um negócio e daí eu reagi. A gente sempre, a pessoa imatura emocionalmente, sempre vai terceirizar as suas escolhas, as suas reações. Porque ela não tem capacidade de assumir que o erro foi dela. E há tanta honra, irmãos, quando a gente aprende a assumir nossos erros. A dignidade. Não fui eu. Eu fiquei sabendo o que você falou. Falei. E se precisar eu falo o que eu penso de você. Aqui. Irmãos, já aconteceu isso comigo. Eu fiquei sabendo o que você falou. Falei. Você quer que eu ouvir? Eu falo. Eu acho que você é assim e você precisa mudar. Foi isso que eu falei. Vamos chamar a pessoa que eu falei? Vamos chamar. Isso se chama maturidade, é você assumir o que você fala. Maturidade intelectual é você ter a habilidade de pensar com clareza. É você aceitar diferentes perspectivas. As coisas não ser só do jeito que você quer e ponto. Já conversou com pessoas irredutíveis, irmãos? Você apresenta uma situação, você apresenta outra situação, nada tá bom. Tudo tem que ser do jeito que ela quer, senão não presta. A maturidade intelectual é aquela que ajuda a pessoa a tomar decisões baseadas na razão e na reflexão. Não pelo ar da situação ali que está acontecendo. O impulso. Não, irmãos. A maturidade espiritual é crescimento à semelhança de Cristo. É você pensar assim, como que Jesus reagiria? Maturidade espiritual é isso, irmãos. Maturidade espiritual é... Eu não vou perdoar porque ela não merece.
Maturidade espiritual, eu vou perdoar porque eu não mereci e fui perdoado. Maturidade espiritual é você não dar, não é bateu e levou, vou pagar na mesma medida. Não. É eu fui humilhado, eu vou dar outra face. Maturidade espiritual é eu amar sem a pessoa merecer. É eu perdoar sem a pessoa ter me pedido perdão. E assim, irmãos, tem um texto que eu gosto muito, que fala muito sobre vivermos a favor do tempo, que está em 1 Coríntios 13, capítulo 11. Eu gosto muito desse texto. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Irmãos, Paulo usa a infância e a maturidade como ilustração. Porque criança, irmãos, fala o que quer de acordo com a sua idade. Criança não mede as palavras, criança fala ali um monte de asneira. Porque na cabeça dele faz sentido. Criança pensa de forma limitada. Criança entende somente parte da realidade, irmãos. Quantos de nós caminhamos nesse tempo, irmãos, que a gente fala o que dá na telha, que a gente pensa de forma totalmente limitada, e que a gente só entende parte da realidade, outra parte a gente viaja, a gente cria, mas a gente não vive no que é real. Imaturidade. E irmãos, na criança isso não é defeito, tá? É o próprio, as características de uma infância. Porém, irmãos, a gente espera que as crianças crescem. O Léo com 2 anos, já está com 4, evoluiu. Evoluiu os pensamentos, evoluiu os gostos, evoluiu a forma de falar. Daqui 4 anos, quando ele tiver 8 anos, ele vai estar evoluindo. Por quê, irmãos? E isso faz parte da naturalidade do crescimento, da evolução, da maturidade. O problema, irmãos, é quando a gente para num tempo ali e que a gente não consegue evoluir, não consegue prosseguir, não consegue avançar. E é isso que faz a gente ficar contra o tempo. E o que é ser uma pessoa madura, irmãos? O que é ter maturidade? O que é viver a favor do tempo? Irmãos, é a gente deixar de ter atitudes infantis. O problema é que a gente é uma geração infantil, irmãos. A gente precisa deixar de ser pessoas infantis como orgulho, egoísmo, insensatez. Que isso são traços, irmãos, de pessoas imaturas, de pessoas que são infantis, pessoas que pararam no tempo. A gente precisa aprender, irmãos, que a maturidade é amar a Cristo, amar as pessoas como Cristo ama, e perdoar as pessoas como Cristo perdoa. E não é sobre merecer, irmãos, está muito longe disso. Mas a pessoa madura, ela faz porque precisa ser feito, não porque ela acha que é certo ou não. E muitas vezes precisar fazer o que precisa ser feito, irmãos, vai totalmente contra a nossa vontade, contra o nosso pensamento, irmãos. Você pedir perdão, irmãos, para alguém que te ofendeu, é você engolir, como é que você fala o termo, amor? Engolir um sapo de... Engolir um gato de... Um sapo para gato, nossa, que diferença. Engolir um gato de ré. É horrível.
Você tem que olhar no olho da pessoa e falar: me perdoe, eu errei com você. Não é fácil, irmãos, mas isso são traços da maturidade. É algo que precisa ser feito. Ser uma pessoa madura, irmãos, é entender, é o que passou, já foi, não vai voltar. Não adianta, irmãos, às vezes quando maio tem aqueles negócios do Insta lá, né? Poste uma foto tua de noiva, do mês da noiva, irmãos. Me dá até angústia de postar aquelas fotos quando eu casei, irmãos. Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje. E eu estou tudo bem com isso, sabe por quê? O tempo passou para mim. Esses dias me falaram, irmãos, quando eu cortei meu cabelo, eu tinha meu cabelo na cintura, ó da Mandinha, preto na cintura. E daí esses dias falaram assim para mim: você não tem vontade de ter o cabelo na cintura? Não. Nada contra, irmãos, mas para mim esse tempo passou. Não cabe mais. Por quê? Porque minha vida mudou, meus pensamentos mudaram, meus gostos mudaram. E tá tudo bem, irmãos. O problema é a gente querer ser, irmãos, que nem essa mulher que eu encontrei no ônibus. De 50 e poucos anos, com uma cabeça, com uma imagem ali de 15, 18. E assim, irmãos, a gente consegue amadurecer bem. A gente consegue ser pessoas maduras legais. A gente consegue ser pessoas maduras que se vestem legal. A bispa está querendo que a gente se vista igual o tiozão, tiozona. Não, irmãos. Mas a gente precisa assumir o tempo que a gente está. Irmãos, quando eu era mais nova, eu tinha um cabelo vermelho para pink. Uns 10, 12 anos atrás. Hoje, irmãos, eu olho as fotos, dá a impressão que eu usava peruca. Que não era eu, mas era naquele tempo. Hoje não cabe mais. E a gente precisa assumir isso, irmãos. Em que tempo você está vivendo? Irmãos, a gente precisa entender que maturidade é a gente crescer em discernimento e obediência. Às vezes a gente é tão birrento, irmãos, que nem uma criança. Vá arrumar teu quarto. A gente faz birrinha para Deus, irmãos. Deus está pedindo algo já há tanto tempo para você e você insiste no fazer. Pare de ser birrento. Obedeça aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Pare. O Léo, quando a gente fala para ele que não, você não vai fazer. Tá, eu não vou fazer, mas amanhã eu vou. E eu falo: vamos ver se você vai. Ele falou esses dias: quer que você saia aqui? Ele fala isso direto, irmãos. Quem manda aqui nessa casa sou eu. Eu falei: quem manda aqui nessa casa é o seu pai e a sua mãe. Mas no meu quarto eu mando. Eu falei: você vai mandar quando você aprender a arrumar. E a gente é birrento assim, irmão. A gente quer mandar, a gente quer ter autonomia, a gente quer dizer que é meu. Ah, irmãos, vamos ter maturidade, vamos crescer, irmãos. A gente precisa deixar as coisas de menino. Um dia eu fui como menino, eu me vestia como menino, eu pensava como menino, mas hoje eu sou homem, hoje eu sou uma mulher. E não cabe mais as coisas de menino, irmãos. Em que tempo você está vivendo? Porque a imaturidade, irmãos, nos impede de crescer espiritualmente, você sabia? Porque muitas vezes, irmãos, dentro da maturidade, dentro do crescimento, vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, vai vir as frustrações, vai vir as percas. Dentro do processo da maturidade, irmãos, vai vir a deslealdade, vai vir a ingratidão, vai vir. Mas faz parte do processo para eu e você amadurecer, irmãos.
E eu sempre falo, irmãos, por experiência muito pessoal, que não tem como a gente amadurecer. A gente não amadurece na praia, irmãos, com a aguinha de coco, com o pezinho na areia assim, ó. A gente não amadurece na praia, irmãos, comendo milho cozido. Foi uma das coisas que eu gosto de comer na praia, irmãos. Mas sabe quando a gente amadurece, irmãos? Quando a gente está lá no quarto, chorando, com o coração sangrando. É quando as dificuldades vêm e faz a gente aprender a lidar com as coisas. É quando vem o tempo de escassez, irmãos, e a gente entende que de alguma forma Deus vai prover. A nossa maturidade, irmãos, faz a gente entender, confiar, ter fé. Isso é maturidade, irmãos. Porque essa imaturidade, irmãos, que tem aprendido, que tem aprisionado o povo de Deus, é aquele negócio assim: Deus, eu quero, me dá. Igual criança faz. Eu quero doce, eu quero isso. E a gente acha que Deus vai fazer, irmãos. Mas a maturidade faz a gente entender que no tempo certo Ele vai fazer, se Ele fazer. Porque a vontade dEle precisa ser soberana na nossa vida, irmãos. E muitas vezes a vontade de Deus vai estar bem longe da nossa. Bem longe. Deus, eu programei isso, mas não é isso que eu tenho para você. Às vezes a gente se preparou para usar o azul, mas Deus quer o laranja para nós, irmãos. E está tudo bem, porque a vontade dEle sempre vai ser perfeita. Então eu e você precisamos deixar as coisas de menino. E eu te pergunto, qual tempo você está vivendo? Você está vivendo um tempo a favor? Ou você está vivendo um tempo que é contra?